galera, beleza? Para onde lá nós estamos hoje no dia 175 de 365 dias com o Senhor. E para onde glória nossas Cristo, seja muito bem-vindo. Eu sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. E seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Ó, se você caiu aqui de paraquedas, é o seguinte: para honra e glória do Senhor, nós estamos aqui no ano 2026, todos os dias lendo a lei do Senhor e meditando a lei do Senhor, assim como diz Salmo 1, né? E estamos aqui, né, para honra e glória do Senhor, até 31 de dezembro de 2026, se Deus quiser, em nome de Jesus. E então seja muito bem-vindo. E se você já está aqui, ó, se Deus quiser, hoje vai ser mais rápido que Salmo 119. E é isso aí. E é isso. Aproveitando que você já chegou, puxa aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino do céu às pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Jesus. E vamos lá. Salmo capítulo 139. Para o mestre de música, Davídico. Olha que maravilha. Davi continua sendo homem de Deus, trabalhando para o reino do Senhor. Realmente, olha, eu acho que de todos que já, né, pelo menos até agora nós lemos, nós meditamos na palavra do Senhor, eu acho que o que mais trabalhou para Deus foi Davi. Porque Davi foi usado por Deus para fazer o templo. Davi foi usado por Deus para fazer os cânticos, os hinos, para poder fazer os salmos para o Senhor. Davi foi usado por Deus para poder ali gerir, né, firmar a nação de Israel. Então, acho que Davi foi um grande trabalhador do Senhor. Moisés também foi uma bênção. O próprio Abraão também, o pai da fé. Mas ninguém se compara com Cristo. Cristo é fantástico. E vamos lá, vamos seguir. Para o mestre de música, Davídico, um salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Meu Deus, que coisa linda. Olha, Deus conhece meu coração. Deus me sonda. Mas além dele conhecer meu coração, no ponto de vista, digamos assim, científico, ele entende a minha alma. Uma coisa é você ver alguém chorando. Outra coisa é você saber o porquê aquela pessoa está chorando. Outra coisa é você sentir a tristeza daquela pessoa. Deus, ele não só nos vê, mas ele também sente. Isso é fantástico. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe, percebes os meus pensamentos. E aí você vê, nenhum dos meus pensamentos eles fogem do Senhor. Nenhum dos meus pensamentos eles são ocultos de quem Deus é. Nenhum dos meus pensamentos eles estão distantes da presença de Deus. E tudo isso é louvor a Deus. Versículo 3. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Olha que coisa linda. O Senhor conhece minha vida. O Senhor conhece minha ida. O Senhor conhece minha volta. O Senhor conhece minha caminhada. O Senhor conhece meus pensamentos. O Senhor conhece meu tempo. O Senhor conhece minhas dificuldades. O Senhor conhece quem eu sou. Que coisa linda. E aí aqui a gente consegue ver aquela questão, né? Nós não precisamos tentar nos esconder do Senhor. Nós não precisamos tentar esconder nosso coração, nossas intenções para Deus. Pelo contrário, Senhor, eu tive vontade, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu estou com vontade, eu quero falhar, eu quero pecar, eu quero errar. Isso justamente é uma segurança para nós. Porque pelo fato dele nos conhecer, basta a gente ficar em paz. Por quê? Porque ele já sabe, ele já conhece. Mas é necessário que a gente abra a boca. Porque quando a gente abre a boca, a gente se rende a ele. Versículo 4. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conhece inteiramente, Senhor. E aí você vê coisa bela, né? Antes mesmo de eu falar, o Senhor já conhece. Antes mesmo de eu falar, o Senhor já entende, já me conhece, já sabe o que tem no íntimo do meu ser. Olha, isso é muito lindo. Nós não estamos falando de um Deus que abandonou a humanidade. Mas nós estamos falando de um Deus que conhece no profundo, que conhece no íntimo sua humanidade. Nós estamos falando de um Deus que faz questão de nos entender de forma individual. Olha, para o mundo, você pode ser só mais um, você pode ser só mais uma.
Mas para Deus, você é único. Você é única. Para Deus, você é um universo inteiro extremamente precioso. Para Deus, você é fundamental. Tu me cercas por trás e pela frente e põe tuas mãos sobre mim. Olha, eu estou totalmente guardado pelo Senhor. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Olha, o Senhor me guarda tanto, o Senhor me protege tanto, o Senhor me livra tanto, o Senhor cuida tão bem de mim, que eu não consigo nem imaginar. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Não tem para onde eu possa correr para distante de Deus. Não existe distância para Deus. Eu não consigo me esconder dele. E aí justamente isso é uma bênção. Porque para o pecador, para o homem mau, para o homem violento, isso é algo terrível. Porque o homem mau, o homem pecador, o homem violento, ele quer se esconder de Deus. Mas para nós que somos filhos, que somos servos, independente de onde a gente esteja, Deus está cuidando de nós. Deus faz questão de estar conosco. Deus faz questão de trazer a sua vida, a sua presença para nós, de forma pessoal. Mesmo que eu diga às trevas, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará a noite ao seu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Olha, ainda que eu fale que as trevas me encubram, não tem problema. Por quê? Porque para o Senhor dia ou noite não faz diferença. Porque o Senhor vê, o Senhor conhece, o Senhor tem poder, o Senhor tem toda a capacidade, o Senhor é poderoso. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E aí você vê, foi o Senhor que me criou, foi o Senhor que me formou, foi o Senhor que me gerou. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. E olha, de certa maneira, eu também faço parte delas. É extraordinário como o Senhor me fez. É extraordinário que o Senhor escolheu me criar. E eu faço parte dessas obras. Eu faço parte das maravilhas que o Senhor fez. Digo isso com convicção. Meus ossos não estão escondidos de ti. Quando em secreto eu fui formado. Você vê que coisa linda. Quando ninguém sabe, quando ninguém viu, quando ninguém entendeu, quando ninguém soube, os meus ossos estavam escondidos de ti. Não estavam escondidos de ti. Quando em secreto o Senhor me formou. E entretecido, como nas profundezas da terra. Estava lá firmado, estava lá se formando, estava lá se criando, como nas profundezas da terra. Estava sendo gerado, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Misericórdia. Olha, a ciência hoje, graças a Deus, ela consegue provar isso aqui. Quando o espermatozoide ele entra em contato com o óvulo, ali cria um embrião. Os teus olhos viram o meu embrião. Meu Deus, olha, nós estamos falando aqui aproximadamente uns 2, 3 mil anos antes de Cristo. E hoje, século 21, que a ciência conseguiu provar isso aqui, conseguiu entender. E nós, a ciência, a passos muito lerdos, muito devagar, muito vagarosos, estamos começando a entender.
Então, assim, lá atrás, 2000 anos antes de Cristo, isso aqui já era afirmado, isso aqui já era entendido. Só pra gente ter noção de uma questão, a lei do Senhor ela é perfeita. E tudo que está aqui é perfeito. Olha, os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim. Meu Deus, os meus dias foram determinados por Deus. E não foi um dia nem dois, mas foram todos os dias. Misericórdia. Todos os dias do Senhor. Todos os dias que o Senhor me deu. Todos os dias que o Senhor pensou. Todos os dias que o Senhor determinou para mim. Quando eu ainda era um embrião. Misericórdia. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim. Aonde foram escritos no teu livro. Misericórdia. Olha, nossos dias já foram escritos no livro de Deus. É impossível que alguém venha a nos tirar um segundo de vida. Ou é impossível que alguém venha a nos dar um segundo de vida. É impossível. Porque os nossos dias foram escritos no livro de Deus. Os nossos dias foi Deus que escreveu. Foi Deus que escreveu. Antes de qualquer um deles existir, misericórdia. Isso aqui a gente entende algo que é lindo e maravilhoso e perfeito. Deus não te ama pelo que você faz. Deus não te ama pelo que você fez. Deus não te ama pela consciência que você tem, pelo pensamento que você tem, pelo entendimento que você tem, não. Deus não te ama pelas suas escolhas. Deus não te ama a partir do momento que você cresceu e começou a desenvolver consciência e escolheu a Ele. Não! Não! Deus te amou, os olhos do Senhor te viram quando você ainda era um embrião. Quando ninguém sabia que você estava sendo gerado. Quando ninguém sonhava que você estava sendo gerado. Quando ninguém tinha esse entendimento. E lá, Deus já tinha determinado todos os dias da sua vida. Inclusive este momento agora, para honra e glória dele. Antes mesmo de você existir. E Deus não só determinou, como Deus escreveu no seu livro. O livro da sua vida, que tem lá. E antes de qualquer um deles existir, antes de qualquer dia seu existir, Deus chamou. Antes de você conseguir sequer entender qualquer coisa, Ele te amou, Ele te escolheu. Entende? Não é você que foi para Deus, mas foi Ele que veio até você. Não foi você que buscou a Ele, mas foi Ele quem te buscou. Não foi você que olhou para Ele e quis Ele, não, mas foi Ele que te olhou primeiro e Ele que te quis. Não foi você quem escolheu a Ele, mas foi Ele quem te escolheu primeiro. Quando nós falamos assim, você aceita Jesus, é uma maneira que seria até melhor perguntar, você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador? Porque assim, quem somos nós para aceitar o Criador? Quem somos nós para poder dizer que vamos aceitar ser servos do Senhor ou não? Quem somos nós, pobres malditos pecadores, que temos a capacidade de dizer que a gente pode aceitar o Criador na nossa vida ou não? Não. Nós confessamos quem Ele é. Nós confessamos que nós cremos nele. Nós confessamos que nós cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Amém. Porque é Ele que vem até nós. É Ele quem busca quem somos. É Ele quem ama a nossa alma. É Ele quem te ama. E vamos seguir por causa do horário. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Misericórdia. Como são preciosos para mim. Como é grande a soma deles. Nossa. Olha, por mais que você tenha plano, por mais que você tenha desejo, por mais que você tenha vontade, por mais que você tenha... Entenda, os planos do Senhor sobre a sua vida são muito superiores. Os desejos que o Senhor tem para a sua vida são muito além. A vontade do Senhor para a sua vida está muito, muito, muito além do que qualquer coisa que você conseguiu ver, imaginar, pensar, raciocinar. E glória a Deus por isso.
Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Olha, entenda. Isso aqui é Davi falando, ó. Se eu parasse para contar os pensamentos que o Senhor tem para mim, eu seria mais do que os grãos de areia da terra. Misericórdia. E se eu conseguisse contar todos, ainda assim eu passaria a eternidade. E ainda não iria acabar. Porque o Senhor é bom. Porque a sua vontade é boa. Porque o Senhor é maravilhoso. Olha, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Acabou. Ele é Senhor. Ele é Criador. Ele é bom. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afaste-se de mim os assassinos. Porque falam de ti com maldade. Em vão rebelam-se contra ti. E aí você vê, presta atenção nisso aqui, ó. Em vão rebelam-se contra ti. Olha, foge das pessoas. Foge. Sai de perto das pessoas que odeiam a Deus. Sai de perto das pessoas que não têm temor a Deus. Cuidado com essas pessoas, porque essas pessoas, elas não buscam a Deus e não querem buscar a Deus. Busca a Deus quem quer. Quem não quer, deixa. Porque, entenda, a oportunidade de nos arrependermos e voltarmos para o Senhor, ela é dada a todos. Mas alguns vão agarrar, outros não. Então, ó, deixa cada um. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? Olha, o que o Senhor odeia, eu também não odeio. E não detesto os que se revoltam contra ti. Isso aqui, inclusive, eu ensino para nós. Nós, ó, temos que não odiar essas pessoas no sentido de, eu quero fazer o mal. Não, mas, ó, deixa essas pessoas lá. Que essas pessoas vivam a vida deles em paz, tranquilo, mas longe de mim, eu não quero viver com essas pessoas. Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. E aí tem uma questão muito interessante. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas quem é inimigo do mundo é amigo de Deus. Por quê? Porque o mundo está de cabeça para baixo. E literalmente é assim. Se nós queremos agradar o mundo, vamos desagradar a Deus. Mas se nós queremos agradar a Deus, vamos desagradar o mundo. É uma escolha. Você quer agradar quem? Quem é seu Senhor? Baal, Mamon ou Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e tudo que há? É uma escolha. Essa vida é uma escolha. E aí você vê, Davi pede aqui, sonda-me, ó Deus, meu Deus, sonda-me, Senhor, sonda-me, me sonda, Pai. Por quê? Porque eu não quero viver como os maus, eu não quero viver na companhia deles, eu quero que o meu ódio contra eles, eu quero que a minha distância contra eles, deixando claro mais uma vez, ódio aqui não é no sentido de causar violência, causar mal, fazer o mal, não, isso não, Deus é contrário, a violência, Deus é contrário ao Hamas. Deus, ao contrário, a violência. Não. Não, isso não. Mas o sentido minha natureza não ama isso. A minha natureza não ama o ódio. A minha natureza não ama a violência. A minha natureza não ama a maldade. A minha natureza não ama o pecado. E aí, Davi pede, Senhor, sonda-me, ó Deus. E conhece o meu coração. Por quê? Porque eu estou falando isso com o Senhor. Mas será que na minha natureza realmente é 100% alinhada contigo? Será que a minha natureza realmente está alicerçada com quem o Senhor é? Será que a minha natureza realmente agrada quem o Senhor é? Olha, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Olha, eu tenho inquietação. Eu tenho inquietações. Eu tenho falhas, eu tenho erros. E conhece as minhas falhas, conhece os meus erros. Vê se em minha conduta algo te ofende. Vê se a minha conduta, vê se a minha alma, vê se o meu ser algo te ofende, Pai. E dirige-me pelo caminho eterno.
Você vê, nós pedimos a Deus para Ele nos analisar. Mas não para sermos iguais, mas para que Ele venha a nos aperfeiçoar. Nós pedimos a Deus para Ele nos analisar, não é porque nós queremos ver nossos erros, nossas falhas e dizer que está tudo bem, não, é o contrário. Nós pedimos a Deus para nos analisar, para que a gente venha a ser guiado pelo caminho certo. Por quê? Porque quando somos guiados pelo caminho certo, nós somos aperfeiçoados. Quando somos guiados pelo caminho certo, nós criamos relacionamento com Deus. Quando somos criados, conduzidos pelo caminho certo, é Deus quem pega a nossa mão e nos bota no caminho. Então que em nome de Jesus venhamos a ser guiados no caminho certo. Salmo capítulo 1, versículo 1. Feliz é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E vamos seguir por causa do horário. Salmo capítulo 140. Para o mestre de música, Salmo Davídico, olha que maravilha. Mais um de Davi. Homem de Deus. Deus abençoe. Se bem que, diga-se de passagem, agora Davi dorme. Agora Davi descansa. Porque vamos todos juntos entrar na boda do Cordeiro. Então Davi agora está descansando. Para o mestre de música, Salmo Davídico. Livra-me, Senhor, dos maus. Protege-me dos violentos. Que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando guerra. Olha, foge, foge, foge de quem vive buscando a guerra. Foge de quem vive buscando a violência. Foge de quem vive com a maldade na boca. Não queira viver com esse tipo de gente, não. Porque entenda uma coisa, essas coisas corrompem. É muito mais fácil nós nos alimentarmos do que é mal e também vivermos desse jeito, do que a gente querer estar com essas pessoas e não sermos alimentados. É o contrário. A nossa alma, ela é como uma terra. E essa terra ela precisa ser alimentada todo dia. Precisa ser regada todo dia. Precisa ser tirado as ervas daninhas todo dia. E fazemos isso como? Lendo a lei do Senhor, meditando a lei do Senhor, refletindo a lei do Senhor aqui, para a honra e glória do Senhor. E orando. E jejuando. E estando na fogueira. Estando na casa de oração. Não há outra maneira de tirarmos as ervas daninhas da nossa alma. Não há outra maneira de sermos aperfeiçoados em Deus. Não há outra maneira de regarmos a nossa alma com a palavra de Deus. Não há. A única maneira é meditarmos na lei do Senhor, orarmos ao Senhor, jejuarmos ao Senhor e estarmos na casa de oração, na companhia dos irmãos, com os santos. É assim que somos aperfeiçoados, é assim que somos melhorados, é assim que somos conduzidos para o caminho bom. Olha, se tivesse outra maneira, tudo bem, mas não há. É isso que o Senhor ensina. E é assim que é. Versículo 4. Versículo 3. Afiam a língua como a de serpente. Veneno de víbora está em seus lábios. Olha, cuidado com isso. Presta muita atenção com o que as pessoas falam para você. Presta muita atenção qual a intenção do coração delas. Como assim? Ou qual a intenção delas falarem aquilo para você. Como assim? Não existe nada neutro. O que é falado para edificação ou é falado para destruição. Não existe nada neutro. Vou falar aqui que a parede está branca. Talvez você acredite que falar que a parede está branca, talvez para você seja algo neutro. Mas na cabeça da outra pessoa vai ser, olha, isso é uma cobrança. Porque quando a parede deixar de ficar branca, eu tenho que ter a condição de poder pintar ela de novo. Ou pode ser o contrário. Pode ser, Deus é bom. Deus cuidou de mim e fez a parede branca. E eu sei que Deus vai cuidar para que quando essa parede não estiver mais branca, Ele venha me dar condição para a gente, pintar ela de novo de branca. A questão é, sempre tudo que você receber, você vai colocar diante da palavra de Deus.
para que tudo seja positivo para sua alma. Mas você vai ter que ter sempre filtro sobre o que as pessoas estão falando. Se as pessoas falam mais coisas negativas do que positivas, olha, tenta orar em relação a essas pessoas e tenta não ter tanta vivência, uma caminhada tão grande com essa pessoa. Por quê? Porque é muito mais fácil essa pessoa te regar do que é mal, do que não presta, do que é negativo, do que o contrário. Deixo claro, você não vai largar essa pessoa, você não vai abandonar essa pessoa, principalmente se essa pessoa é sua família, pelo contrário. Mas ó, ora antes de você encontrar essa pessoa. Fala com Deus antes de você encontrar com essa pessoa. Peça a Deus para Ele te mostrar quais são as pessoas que são mais negativas do que positivas. Porque é Ele quem vai aperfeiçoar a sua vida para você ser instrumento de Deus sobre essa terra. Inclusive sobre essas pessoas. A bênção está sobre você. E é através de você, você abençoa outras pessoas. Através de você, Deus abençoa outras pessoas. Então, ora a Deus. Para que tudo que você ouça, você vai entender bem que se aquela pessoa quer te botar para cima, se aquela pessoa quer te botar para baixo, pronto, você tirou sua conclusão. Agora, independente se a pessoa quer te colocar para cima ou quer te colocar para baixo, você vai colocar aquilo na sua alma de forma positiva. Assim que é. Não carregue nada negativo. Por quê? Isso aqui é passageiro. Nós não somos, nós estamos. Vou dar um exemplo qualquer. Você está jogando bola. E aí falam com você, rapaz, você joga muito mal. Para e pensa. Se essa pessoa que está falando isso, ela pode estar falando para você jogar melhor, para você melhorar, para você se dedicar mais, para você ser um jogador melhor, por exemplo. Ou essa pessoa pode estar falando isso para te botar para baixo. Porque na realidade você está fazendo 10-0 no time dela. Então assim, ela está querendo te atacar mentalmente. Então você tem que analisar isso. Se aquela pessoa está falando isso para poder te incentivar a ser um jogador melhor. Ou se você está sendo um jogador muito melhor que ela, ao ponto de você estar ganhando, e ela está se sentindo incomodada. Porque isso acontece. Mas independente do que a pessoa falou para você, independente da situação, você tem que entender uma coisa. Você vai colocar na sua mente, você vai colocar na sua alma o quê? O Senhor é bom. O Senhor me deu a oportunidade de fazer isso. O Senhor me deu esse tempo. O Senhor me deu essa capacidade. O Senhor me deu essa saúde. O Senhor me deu essa segurança. O Senhor me deu uma vida para eu poder fazer isso. O Senhor me deu essa possibilidade. Eu posso não ser bom nisso. Eu posso não ser excelente nisso. Não importa. Se eu sou ou não, não importa. Mas a questão é, eu entendo que Deus é maravilhoso. E eu entendo que os dons são dados para cada um. Ou seja, independente do que o outro venha falar com você, independente de qualquer coisa, entenda. O seu foco é o Senhor. O que você vai colocar na sua mente, o que você vai colocar na sua alma, tudo antes vai passar por Deus. Jamais deixe entrar na sua mente, jamais deixe entrar na sua alma, jamais deixe entrar no seu coração qualquer coisa que não seja, que antes você não coloque em Deus, que antes você não coloque na lei do Senhor, que antes você não passe ali pelo juízo do Senhor. Porque se isso acontecer, se você deixar qualquer coisa entrar na sua alma, é um perigo muito grande. Porque pode acontecer de você estar colocando na sua alma coisas negativas. Então toma muito cuidado com isso. Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios. Protege-me dos violentos. Que pretendem fazer-me tropeçar. E aí você vê, ó. Eles querem me fazer tropeçar. A intenção deles é essa. A intenção deles é essa, me fazer tropeçar. Os homens arrogantes preparam armadilhas contra mim. E aí você vê, Davi aqui ele tem entendimento. Olha, são preparadas armadilhas contra mim. Perversos estenderam as suas redes. No meu caminho, armaram ciladas contra mim. Você vê, Deus nos dá discernimento. Deus nos dá entendimento. Deus nos dá visão a respeito de cada um.
Aqueles que querem fazer nosso bem, mas também aqueles que querem fazer nosso mal. E olha, não ignore os sinais que Deus te dá. E só para deixar uma coisa muito clara, tem pessoas que são muito assim fechadas, tem ali uma cara muito fechada, tem ali palavras até um pouco duras a depender. São pessoas até assim um pouco até um pouco mal educadas, talvez, mas são pessoas que querem o seu bem. São pessoas que estão dispostas a matar e morrer por você. São pessoas que te amam de verdade. Enquanto tem pessoas que é o contrário. São pessoas doces, são pessoas amorosas, são pessoas boas, são pessoas que parecem que quer seu bem, mas tá louco pra você cair. Tramam coisas pra sempre te derrubar. Tramam coisas pra sempre na oportunidade ali tentar te desestruturar. Olha, toma muito cuidado. Jamais, eu digo e repito, jamais julgue pela aparência. Mas julgue o coração. Julgue a intenção. Julgue o fruto. Quem falou isso foi o mestre. Foi o meu mestre. Foi o Senhor. Não julguei segundo a aparência. Pela aparência, não. Mas julgueis segundo o fruto. Quem manda julgar é Jesus. Quem ensina a julgar é Jesus. Quem fala que tem que julgar é Jesus. Não pela aparência, nunca pela aparência, mas pelo fruto. E Jesus fala, e pelos frutos, ou pelo fruto, o conhecerei. Aí você vai saber com quem você está lidando. Então, toma muito cuidado, porque Satanás é sutil. Toma muito cuidado, porque Satanás sempre vai vir com palavras boas e doces e maravilhosas. Toma muito cuidado, porque nunca Satanás vai chegar para você e falar: ô, meu amigo, minha amiga, nunca Satanás vai chegar para você e falar: eu quero te destruir, quero te derrubar, eu quero acabar com você. Não. Sempre Satanás vai chegar assim: ô, meu amigo, ô, minha amiga, eu quero cuidar de você, eu quero ajudar você, eu quero... Tome muito cuidado com isso. Voltando, peça ao Senhor que Ele te dê sabedoria. E Ele te mostre quem te ama e quem não te ama. Inclusive, só para finalizar, tem pessoas que podem não te tratar do jeito que você gosta, podem não te tratar da maneira que você é acostumado, é acostumada, podem não ter as palavras tão belas ou tão boas, mas são pessoas que te amam de verdade. Enquanto pessoas que te tratam super bem te odeiam. Então, peça ao Senhor para Ele te mostrar quem é quem. E Ele vai te mostrar. E glória a Deus por isso. Versículo 6. Eu declaro ao Senhor, Tu és o meu Deus. Ouve, Senhor, a minha súplica. Que coisa linda. Ó soberano Senhor, meu Salvador poderoso. Que coisa linda. Tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Não atendas os desejos dos ímpios, Senhor. Não permitas que os planos deles tenham sucesso, para que não se orgulhem. Senhor, não deixa que eles ganhem, não deixa que eles cresçam, não deixa que o plano deles venha dar certo, para que eles não se enchem de orgulho. Recaia sobre a cabeça dos que me cercam a maldade que os seus lábios proferiram. Toda a maldade que eles tramam contra mim, toda a maldade que eles falam contra mim, toda a maldade que eles planejam contra mim, que caia sobre eles. Caiam brasas sobre eles e sejam lançados ao fogo, em covas das quais jamais possam sair. Que os difamadores não se estabeleçam na terra, e a desgraça persiga os violentos até a morte. Olha, isso aqui é real. A gente
pode olhar assim para o homem mau, para o homem violento, para o homem sanguinário e, meu Deus, como ele está prosperando, como ele está vivendo uma vida boa, como está tudo dando certo na vida dele. É o contrário. Deus, ele está vendo a humanidade. Deus, ele está vendo o caminho do homem mau. E ó, quando chega no momento, Deus faz questão de mostrar que ele está vendo. A justiça de Deus vem. Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Sim. Com certeza. Com certeza. Olha, você vê como o negócio é lindo, né? Você vê como a palavra do Senhor é perfeita. Com certeza. Os justos darão graças ao teu nome. Olha, não é uma dúvida, não é uma suposição, não é um entendimento de alguns, não. É com certeza. Os justos darão graças ao nome do Senhor. E os homens íntegros viverão na tua presença. Por quê? Porque nós somos atraídos a Deus. E pelo fato de sermos atraídos a Ele, a nossa natureza muda. Pelo fato de sermos atraídos a Ele, nós passamos a ser diferentes. Pelo fato de sermos atraídos a Ele, a nossa natureza passa a ser como a dele. E vamos continuar. Salmo capítulo 141. Salmo davídico. Olha que maravilha. Ainda davídico, que bênção. Deus abençoe. Se bem que, voltando, Davi está dormindo, está descansando. Mas, se Deus quiser, em algum momento ele vai, né, quando na boda do cordeiro, todos nós vamos estar vivos e acordados. E vamos seguir. Clamo a ti, Senhor, vem depressa. Escuta a minha voz quando clamo a ti. Seja a minha oração como incenso diante de ti. E o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Que coisa linda. Olha, Senhor, que a minha vida seja uma oração a Ti. Que a minha vida para você, para o Senhor, seja uma bênção. Que a minha vida para o Senhor seja um motivo de alegria. Que o Senhor se alegre com a minha vida. Que coisa linda. Não permitas que o meu coração se volte para o mal. Você vê. É Deus que não permite que a gente volte para o mal, viu, gente? Não é você que... Não sou eu, não somos nós que a gente não vai viver no errado, não vai fazer o errado. Não! É Deus! É Deus que não permite que venhamos a viver no mal. Por quê? Para que a gente não venha comer o fruto do mal. Para que a gente não venha comer o fruto do pecado. Deus não quer que a gente venha comer o fruto do pecado. É por isso que Ele não deixa que a gente venha fazer o erro. Nós somos filhos de Deus, nós temos que fazer o certo. E toda vez que a gente pensar em fazer o errado, e até que a gente consiga fazer o errado, o próprio Deus vem para nos castigar. O próprio Deus vem para nos arrancar dessa trama que a gente fez. E Deus faz com que as coisas deem errado na nossa vida. Deus faz com que aquilo que a gente fez errado, isso volte contra nós. Porque nós somos filhos dele. E ele não quer que a gente venha se acostumar a viver no erro. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Você tem que entender isso. E quanto mais rápido você entender isso, melhor. Nós nascemos pra fazer o certo. Ah, mas é difícil, é. Ah, mas é caro, é. Ah, mas dá mais trabalho, dá. Ah, mas o ímpio faz isso e aquilo e dá certo. É isso mesmo. Ah, mas o errado, o resultado é rápido, é. Eu concordo com tudo. Só tem um problema. Concordo que é mais rápido, concordo que é mais fácil, concordo que é mais simples. Concordo que é até mais seguro. Concordo com isso aí tudo. Só tem um problema. Desagrada o coração de Deus. O erro, para nós, desagrada o coração do Senhor. Você acha que Deus se alegra com a gente praticando erro? Ou seja, pra gente só é condenação. Pra gente só é o que não presta. Hoje mesmo, só abrir um parênteses aqui para honra e glória do Senhor. Hoje, para honra e glória do Senhor, eu vi ímpios fazendo coisas erradas que estão prosperando muito. Por que eu tô abrindo esse parêntese? Porque a questão é,
Eu não posso olhar para o mundo. Você não pode olhar para o mundo. Porque se olharmos para o mundo, a gente se perde. Acontece igual a Pedro, a gente afunda. Nós somos filhos de Deus, nós nascemos para fazer o certo. Vai doer, a gente vai sofrer, a gente vai passar dificuldade, a gente vai ter que trabalhar muito mais, a gente vai ter que dormir muito menos, a gente vai ter que botar muito mais força, a gente vai ter que botar muito mais energia. E ainda assim, pode dar errado. Por quê? Porque é no tempo de Deus, não é no meu, não é no seu. Agora o oposto é verdadeiro. Deus se alegra, Deus cuida, Deus protege. Olha, pode faltar aqui de um lado, mas Deus garante que vai vir de outros. Pode não ser do jeito que você quer aqui, mas de outros Deus faz com que seja. Pode não ser da sua maneira aqui, isso aqui, mas Deus garante a sua vida. Deus garante a sua cabeça sobre seu corpo. Olha, entenda. As coisas que fazemos para Deus. E Deus só aceita o que é certo. Sinto lhe informar se você está pensando no erro. Eu já pensei no erro. Eu já criei planos para o erro. Eu já pensei em coisas erradas. Já pensei. Mas só em pensar, Deus vai e me quebra para honra e glória dele em nome de Jesus. Só em pensar, ele vai lá e pronto. Nem tem condição. Por quê? Porque, como o salmista falou, eu estava analisando os ímpios e quase caí. Olha, entenda uma coisa. Nós não somos filhos do mundo. Nós somos filhos de Deus. Ponto. E já deixo claro, Jesus falou, no mundo tereis aflição. Então vai ser mais difícil, vai ser mais trabalhoso, vai ser mais cansativo, vai ser mais caro. Vai ser muito mais caro, inclusive, diga-se de passagem. Mas Deus se alegra. Por quê? Porque nós estamos sendo aperfeiçoados nele. Nós estamos sendo aperfeiçoados em quem ele é. Olha, Deus está arrancando o nosso coração de pedra e nos dando um coração de carne. Você acha que esse trabalho é rápido? Você acha que esse trabalho é simples? Você acha que é do dia para a noite? Não. É um dia de cada vez. É um passo de cada dia. E vamos seguir. Não permitas que o meu coração se volte para o mal em nome de Jesus. Nem que eu me envolva em práticas perversas em nome de Jesus, com os malfeitores em nome de Jesus. Que eu nunca participe dos seus banquetes em nome de Jesus. Olha, eu vou até ler esse Salmo 4 aqui, do 3 ao 4. Porque assim, eu acho que todo homem já passou por isso. Porque o homem que é homem, ele quer prover e proteger. Ponto. E infelizmente, o mundo, ele dá várias, entre aspas, possibilidades disso acontecer. Mas são coisas que não agradam o coração de Deus. São coisas que o Senhor não se alegra. São coisas que a gente nem tem... que a gente tem até vergonha de falar, digamos assim. Mas eu sei que você já pensou. Eu já pensei. E eu tô sendo sincero aqui. Eu também não vou falar quais coisas são. Mas não são coisas boas. Mas o que eu digo pra você, o que eu digo pra mim, né, pra nós, é o seguinte. Nós somos filhos dele. E pelo fato de sermos filhos dele, pra gente o jogo é diferente. E acabou, não tenho... Olha, eu não tenho o que te falar. Eu podia até buscar palavras, buscar, assim, mais arrumadas, mais polidas, usar o eufemismo. Mas não, eu tô sendo muito sincero, eu sinto muito, nós somos filhos de Deus, a gente vai ter que fazer o certo até o último dia da nossa vida, e assim é. Então vamos só ler o versículo 3 e o 4 de novo para seguir. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios, em nome de Jesus. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores. Que eu nunca participe dos seus banquetes em nome de Cristo Jesus. Amém. Assim é. Que seja assim para mim em nome de Jesus e que seja assim para você em nome de Jesus. Que seja assim para nossa família, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Assim é.
Nós somos filhos da luz. Acabou. Versículo 5. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Olha, é melhor que o justo me fira, que o justo me repreenda, que você chegue pra mim e fale, Eduardo, você é servo de Deus, velho. Eduardo, você é servo do Senhor, irmão. Que negócio é esse? Que pensamento é esse? Que ideia é essa? Que entendimento é esse? Que vontade de fazer o erro é esse? Eduardo, rapaz, que isso, velho? Você esqueceu que você é filho de Deus, é? Que negócio é esse? Eduardo, você é filho de Deus, irmão. Volte face. Largue isso. Volte face para a honra e glória do Senhor. Foi uma pregação que o meu pastor expôs. Foi maravilhosa. Até hoje eu lembro desse termo, volte face. Eduardo, ó, se arrependa, velho. Você tá errado, irmão. Aí, nessa conversa aqui, vai eu falar, não, é porque eu queria e tal. Rapaz, se saia disso, velho. Largue isso, vire as costas, caia fora, abandone. Vire as costas, caia fora, saia disso. Isso é inferno, isso é destruição para sua vida. É melhor que um justo com seu amor leal me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio. Porque a minha oração é contra os maus. Aí que tá, você tem... Bora lá, como é que você vai entender? Você tem, digamos assim, você tem 10 amigos. 5 são bons e 5 são maus. Você vai lá e fala com 5 amigos maus. Olha, tô pensando em fazer isso assim, assim, assado. Coisa errada. Esses 5 amigos maus, bora! Coisa boa, é isso aí! Bora! Pronto, já tá certo. Bora fazer, tamo junto e tal, beleza. Os outros 5, rapaz, rapaz, que isso, velho? No mínimo vão perguntar se eu tô bem. No mínimo vão perguntar se eu tô legal. É melhor que o ímpio, é melhor que o justo me repreenda com seu amor leal ao Senhor, a Deus, do que o ímpio venha e é isso aí, faça, erre, fale, peque. Entenda uma coisa, presta atenção nisso, pelo amor de Deus. A nossa vida está em jogo, a nossa alma está em jogo. E sempre que a gente se esquecer do caminho, a gente vai cair. Por isso que é necessário a gente estar na congregação dos santos. Porque na congregação dos santos, com os irmãos na casa de Deus, onde nós oramos, na casa de oração, nesse local, na igreja, todo mundo tem o mesmo propósito. Nem todos estão no mesmo espírito, mas todos têm um ideal. Que é ser contrário ao mal, ser contrário ao pecado, ser contrário ao erro. Então, assim, presta atenção nisso. Repreenda seu irmão se ele estiver no erro. Mas eu também quero ser repreendido se eu estiver no erro. Em nome de Jesus, eu também quero ser repreendido se eu estiver no erro. Sabe por quê? Porque é muito melhor a repreensão sincera, com amor de Deus no coração, mas a gente voltar para Deus, do que a gente pecar, do que a gente viver uma vida de pecado. Porque vivendo uma vida de pecado, a gente vive uma vida distante de Deus. Mas a repreensão dói na hora, mas é uma vida perto do Senhor. Então prefira ser repreendido. E diga-se de passagem, Deus, ele repreende quem ele ama. Deus corrige quem ele ama. Então se alegre quando você for corrigido. Porque isso é um sinal que Deus está vendo você e te ama. Agora, se você fosse mal, oxi. Se você fosse mal, meu irmão, você ia pecar. Nada ia acontecer com você. Nada! Se você fosse mal, você ia pensar no mal, não ia ter problema.
Se você fosse mal, você ia planejar o mal, não ia ter problema. Se você fosse mal, você ia preparar o mal, não ia ter problema. Se você fosse mal, você ia fazer o mal, praticar o erro, praticar o pecado, não ia ter problema. Se você fosse mal, o pecado ia ter a consequência exata que você queria, não ia ter problema. Se você fosse mal, você ia repetir essas práticas sua vida inteira e não ia ter problema. Mas só pelo fato de você ser filho de Deus, Deus vai te dar problema. Só no seu pensar em fazer o errado. Só no seu pensar em se planejar para o mal. Só em você pensar em querer o mal. Só em você praticar o mal. E depois ainda ele vai te dar mais problema. Entenda, para nós não dá pra gente viver no erro. Não dá pra gente viver no pecado. Não dá. Se você quiser viver no erro, se você quiser viver no pecado, sinto muito. Olha, se você crê em Cristo e tem a Cristo como seu Senhor e Salvador, a mensagem é essa, não tem pra onde você correr, velho. Chega! Você vai ter que viver certo. Ponto. É mais difícil? É. É doloroso? Oxe, muito mais. Nem compara. O caminho do mundo é um caminho que basicamente você tem vários atalhos. Inclusive, diga-se de passagem, as pessoas vão até te ajudar. E muito. Olha, você achar uma pessoa para te ajudar em algo bom é difícil. Mas você achar 100 pessoas para te ajudar em algo errado, oxi, é muitíssimo fácil. Você não precisa ter trabalho. Você não vai ter trabalho para você achar pessoas para você poder fazer o erro. Você não vai achar. Você não vai ter trabalho para você achar pessoas para você poder fazer o mal. Você não vai ter. Mas aí que tá. Se você crê em Cristo e tem Cristo como seu Senhor e Salvador, já era. Você nasceu para viver do jeito certo. E o jeito certo é, você tem que agradar o coração de Deus. Ponto. Você não pode viver no erro, você não pode viver no pecado. E se você assim viver, você tá acabado. Porque é Deus que vai lutar contra você. Até você mudar seu coração. Então, ó, venha pelo amor. Não deixa o bicho pegar pro seu lado, não. Venha pelo amor. Se arrependa e volte pro Senhor. E vamos lá. Quando eles caírem nas mãos da rocha, eles quem? Os malfeitores. Eita! Quando eles caírem nas mãos da rocha, eita! E ó, presta atenção aqui que a rocha aqui, ela tá em letra maiúscula. A rocha é Cristo. Quando eles caírem na mão de Cristo, o juiz deles ouvirão as minhas palavras com apreço. Olha, deixa eu te falar uma coisa. A mensagem do evangelho, ela serve para duas coisas. Para duas coisas. Para nós, para fazer com que a gente venha se arrepender e voltar para Deus. Venha se arrepender e sair do erro. Venha se arrepender e voltar para o caminho do Senhor. Mas para aqueles que são perdidos, para aqueles que já vivem no erro, para aqueles que buscam o erro, para aqueles que vão estar na lagoa de fogo, a mensagem serve como forma de confirmação da condenação deles. Lá na lagoa de fogo, eles vão lembrar que eles tiveram a oportunidade de se arrepender. Eles vão lembrar que eles ouviram a mensagem de arrependimento e não quiseram se arrepender. Eles vão lembrar que a oportunidade de se arrependerem e mudarem de vida e aceitarem a Cristo, confessarem a Cristo como seu Senhor e Salvador, eles tiveram. Não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, nem sete, nem oito, nem 10 vezes. Foi muito mais. Mas eles deliberadamente não quiseram. Então, ó, eles vão ouvir as palavras que eles ouviram. Eles vão ter como muito valiosa. Só que não vai ter mais oportunidade de mudança. Lá no inferno, pessoas vão ouvir o que você falou sobre o evangelho no termo de se arrependa, busque o Senhor, busque quem Cristo é. E lá essas pessoas vão lembrar de você falando. E sabe o que acontece? Vão ficar muito tristes. Porque na oportunidade que tiveram, na janela da graça que tiveram, não aceitaram a Cristo. Não confessaram a Cristo. Então, ó, a oportunidade é dada a nós. Vamos confessar a Cristo hoje como nosso Senhor e Salvador, porque Ele é bom. Versículo 7. Como a terra é arada e fendida, assim foram espalhados os seus ossos à entrada da sepultura.
Você vê. Você vê que coisa terrível. Os ímpios, ó, eles vão ter até os ossos espalhados sobre a terra. Os ímpios vão ter você vê, nem um descanso, digamos assim, do corpo já morto deles, o corpo já sem vida deles. Nem isso eles vão ter. Os ossos deles vão ser espalhados de qualquer jeito, de qualquer forma. Por quê? Porque eles não quiseram buscar o Senhor. Ponto. Mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor. E aí você vê a diferença. Enquanto o ímpio tá nem aí pra nada e nem vai ter descanso na sua, né, na sua ausência de vida, nós somos o contrário. Os nossos olhos estão fixos no Senhor, no soberano Senhor. Em ti me refugio. Nosso refúgio é Deus. Nosso refúgio é quem Deus é. Não me entregues à morte. Olha, deixa eu te dar uma palavra. Deixa eu lembrar o que a palavra de Deus diz. Jesus fala que se nós cremos nele, já saímos da morte para a vida. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele diz isso, e se Deus quiser nós vamos ler isso, que aqueles que creem em Cristo saíram da morte, passaram para a vida. O salmista aqui, Davi, ele ainda não tinha visto Cristo. O salmista aqui, ele ainda não conhecia Cristo pessoalmente. O salmista Davi aqui ainda não tinha ouvido Jesus falar diretamente com ele. Não tinha ainda ouvido a mensagem do Evangelho. Mas Cristo já falou para nós que aqueles que creem nele já saíram da morte e passaram para a vida. Que coisa linda! Guarda-me das armadilhas que preparam contra mim, das ciladas dos que praticam o mal. Caiam os ímpios em sua própria rede, enquanto eu escapo ileso para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Olha, escreve aqui, ó. Escreve aqui, Senhor. Escreve aqui, Senhor, para eu saber que chegou até o final. Assim, ó. Escreve aqui, Senhor, para eu saber que chegou até o final. Senhor, aqui, para eu saber que chegou até o final. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 176, em nome de Cristo Jesus, estarmos aqui juntos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Eu sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus. Agradeço a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente em nome de Cristo Jesus, você e sua família. E é isso. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, dia 176, em nome de Cristo Jesus. Amém.